Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para esta quinta-feira, da 28ª semana do Tempo Comum. O Evangelho desta quinta-feira se encontra lá em Lucas, capítulo 11, versículo 47 até o versículo 54, que diz assim: Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas, e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disto a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Amados irmãos e irmãs, aqui nós temos uma característica fundamental da literatura profética, que é essa expressão dos ais. Aqui nós temos no versículo 47 o primeiro e no versículo 52 o segundo. No primeiro, o ai de vós se refere aos fariseus. Os fariseus eram um povo que tinha um grande apego à tradição oral. Inclusive, eles acrescentavam várias proibições, além daquelas que já estavam se encontradas na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia para nós. A palavra fariseu quer dizer aquele que é separado. Isso porque eles se sentiam um povo consagrado, um povo santo, separado diante das outras realidades. E eles sentiam que era uma herança espiritual dos profetas. Por esse motivo, eles construíam, sim, túmulos para os profetas. Só que Jesus olha isso não com um olhar bonito, mas ele diz o seguinte, né? Vocês constroem os túmulos dos profetas, mas os vossos pais mataram os profetas, perseguiram os profetas. Então, na verdade, quando vocês fazem isso, vocês estão aprovando as obras dos vossos pais. Então não acho que tem nada de bom aí, não. Em vez de vocês mudarem a rota, converterem o coração, mudarem o discurso, vocês repetem aquela mesma visão. Lembrando aqui, é claro, que Lucas, quando escreve o Evangelho, ele já compreende. Jesus também era um profeta e foi morto. Né? Porque Jesus, ao anunciar o Pai, ele torna-se também profeta. E é interessante, né, que até mesmo é citado duas pessoas do Antigo Testamento. Um é Abel, lá no livro de Gênesis, e o outro é Zacarias. Não aquele profeta que tem um livro na Bíblia para ele. Mas a história de Zacarias se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 17 ao 22, o qual foi apedrejado diante do templo. Então veja, duas pessoas que foram mortas, né, que sofreram em anunciar a vontade de Deus. Deus então condena os fariseus. Depois, aparece aqui também o segundo ai, que é o versículo 52, que agora não é mais dirigido aos fariseus, mas é dirigido aos mestres da lei. Por quê? Qual é o problema dos mestres da lei? Eles eram muito conhecedores, sim, só que muitas e muitas vezes eles usavam conhecimento para poder oprimir aqueles que não sabiam. Eles se sentiam donos do saber, mas infelizmente eles não permitiam que os outros pudessem entrar. De fato, né? Não adianta saber se a gente não utiliza aquilo que nós conhecemos para ajudar ao outro. Não adianta, no caso dos fariseus, proteger uma história se infelizmente eu também tento mascarar coisas equivocadas e não deixo com que a graça de Deus transforme o meu coração. Tanto os fariseus como os mestres da lei eram pessoas religiosas. Está dando para perceber que não basta sermos religiosos se nós não permitirmos com que o Deus que nós aprendemos e que conhecemos dentro da religião transforme a nossa vida. É isso que Jesus mais está comentando. De um lado, os fariseus matam aqueles que anunciam a Deus. Do outro, os mestres da lei matam, não permitem com que aqueles que menos conhecem possam conhecer. Ambos acabam silenciando vozes. Né? Um silencia para aqueles que pouco sabem, outro silencia aqueles que querem falar e anunciar para os outros. Será que nós estamos fazendo a mesma coisa que os mestres da lei, os fariseus? Será que nós estamos espalhando o conhecimento de Deus para o outro?
Será que nós estamos matando aqueles que desejam anunciar a palavra? Reflitamos sobre isso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui do canal.